As categorias 13 a 17 foram adicionadas à escala Beaufort para levar em conta os ciclones tropicais. Hoje, a China é o único país que utiliza essa escala ampliada. Em fevereiro de 2021, um navio tanque químico estava fazendo a viagem transcontinental da América do Norte para a Europa. Quando apanhados por uma forte tempestade que durou mais de 3 dias, as ondas sacudiram como se fosse um tronco em um rio. E o capitão fez todo o possível para evitar que o barco virasse. As ondas aumentaram de tamanho à medida que o petroleiro avançava, subindo e descendo, e até mesmo espirrando, para a cabine onde a equipe estava filmando. Em um momento, a câmera focou em uma onda monstruosa indo em direção ao navio. O petroleiro subiu e desceu antes de passar por outra onda, reduzindo a visibilidade a 0. Felizmente, a tripulação e o capitão resistiram à tempestade que durou vários dias e chegaram em seu destino. Embora não possamos dizer com certeza o quão tontos eles se sentiram durante esta viagem. De acordo com o Environmental Defense Fund, a pesca excessiva é a maior ameaça aos nossos oceanos. Ocorre quando os barcos capturam muitos peixes em um único dia, o que esgota a capacidade de reprodução da população e deixa os peixes incapazes de se recuperar. A sobrepesca também anda de mãos dadas com práticas de desperdício. Muitas espécies de peixes excedentes acabam mortas e descartadas. Então, quando um barco de pesca captura tantos peixes que ele e 39 você pode, e tem a natureza tem um jeito de se vingar, mas sorria. Esses pescadores gananciosos da costa da Indonésia aprenderam o quão implacável ela pode ser. Segundo a história, este barco pescou tantos peixes que eles ficaram pesados o suficiente para que as ondas quebrassem em seu lado. Toda aquela água estranha deu ainda mais peso e aos poucos o barco começou a afundar. Os pontos mais baixos agora podem ser vistos completamente submersos. Felizmente, todos tinham coletes salva-vidas. Uma câmera a bordo do navio naufragado coloca a experiência assustadora em perspectiva. Acreditamos que o navio não teve outra escolha senão correr para a costa mais próxima, esperando afundar antes de alcançá-lo. Para manter todos seguros, a tripulação começa a amarrar uma série de cordas ao longo do convés principal. Finalmente, tudo se junta como uma aranha e a teia de Hash 39. E todos com todas as suas forças. Normalmente, quando pensamos em cruzeiros, imaginamos locais tropicais com piscinas e buffets de comida ilimitados. No entanto, os navios de cruzeiro ainda são suscetíveis a enfrentar ondas enormes. Acabei de perguntar aos que estavam a bordo do MV Columbus em janeiro de 2020, quando o navio partiu através do Golfo da Biscaia, aquele vasto corpo de água que fica entre a França e a Espanha. Ele encontrou um clima que era tudo menos tropical. Este golfo, conhecido pelas suas águas turbulentas, afundou inúmeros navios ao longo do rio. Este navio de cruzeiro não foi o primeiro a enfrentar seus desafios e certamente venceu. Hash 39 seja o último. A câmera estática no Hash 39 não faz justiça a este vídeo. São ondas enormes, de cerca de 6 metros de altura, nas quais eles estão surfando. Agravado pelos fortes ventos, sempre que o Columbus sobrevoa uma onda, ele pousa-se com um grande respingo, jogando água do oceano e espuma tão alto que você não acreditaria. Sem as imagens, você e o Hash 39 praticamente acabaram com a atividade deste navio de cruzeiro. E um armador grego chamado Mario Azilopoulos comprou em leilão por $5,3 milhões. Ele então vendeu como sucata em 2021, com especialistas estimando seu valor como sucata 13,5 milhões. $0 milhão parece um bom modelo de negócio. Em 2015, um navio russo que viajava pela passagem de trem também teve a oportunidade de vivenciar algumas das piores condições climáticas da Terra. O vídeo infelizmente não tem áudio, mas as imagens do céu mostram tudo o que você precisa saber. Apesar de todos os sinais de alerta, as pessoas adoram enfrentar as águas da passagem de trem. Então, quantos navios estão atualmente no fundo do oceano? De acordo com uma fonte, a passagem de trem já matou mais de 20 mil pessoas de marinheiros e serve como cemitério para mais de 800 navios. As ondas podem atingir até 12 metros em águas abertas.
Embora surpreendentemente muitas viagens são incrivelmente tranquilas. Alguns aventureiros até zombaram do Trey chamando-o de Lago Trey devido à sua experiência ultra calma. Talvez cruzar o Trey seja pura sorte. Um dia tudo pode correr bem. No momento seguinte, você e Hash 39 estavam sendo jogados de um lado para o outro como uma boneca de de água que fica entre o Sul, América e Antártida. Conecta o Pacífico Sul e o Atlântico Sul, oceanos, e é considerada a jornada mais traiçoeira que um navio pode fazer. Mas alguém tem que fazer isso, certo? Bem, e se disséssemos que algumas pessoas fazem isso voluntariamente? O Envy Ushuaia é um navio de cruzeiro construído em 1970 especializado em expedições à Antártida. Mas quando o Ushuaia entra na passagem Trey, todos a bordo têm a experiência de uma vida. A equipe sabe claramente o que esperar, pois alguém comenta como a próxima onda pode ser boa. E eles estão certos. O navio cai no oceano, e uma onda enorme atinge as janelas da ponte. Trey e Hash 39. Esta passagem é abrupta porque não há terra à vista. Resistência, além de adicionar ventos fortes naquele ponto do oceano. Concluindo, você está olhando para o pior lugar da Terra para tirar uma foto. A menos que você goste, os navios de expedição modernos são construídos para suportar águas agitadas, estabilizadores de última geração. A maioria dos passageiros se contenta com alguns biscoitos e um Dramanin. O norte vê um corpo de água de 220 mil milhas quadradas, que fica entre Grã-Bretanha, Holanda, e Noruega. O Mar do Norte também serve como principal área de pesca para a Europa, e o resto, mais de 5% de todos os peixes internacionais capturados em suas águas. Os barcos de pesca são construídos para suportar ondas gigantes. Mas às vezes a água fica um pouco agitada demais para ser confortável. Em fevereiro de 2011, uma equipe descobriu o quão poderoso o Mar do Norte pode ser. Estamos olhando para um barco de pesca chamado Twill PTT 972, um navio de 78 pés navegando sob a bandeira do Reino Unido. Mas este barco parece mais um brinquedo numa banheira quando as ondas enormes mova-o para cima e para baixo. Em um ponto, a proa do navio inclina quase 45 graus para se equilibrar nessa coisa. A pesca comercial não se limita a um punhado de pessoas com varas de pescar. Os navios utilizam uma rede de arrasto ou uma rede de pesca para capturar o máximo de peixes possível no fundo do oceano. Essas embarcações são chamadas de traineiras de pesca. A pesca de arrasto tem suas raízes no século XVII, quando os britânicos desenvolveu barcos especiais chamados doggers para pescar no Mar do Norte. Claro que a tecnologia evoluiu, e hoje temos modernos arrastões de pesca que podem suportar águas incrivelmente turbulentas. Em março de 2021, um desses navios, o Audacious, foi testado na costa da Escócia. Você sabia que deveríamos estar no NE39TC, que lhe disse quão altas e poderosas essas ondas realmente são? O Audacious estava bastante familiarizado com ondas hostis. Na verdade, ele afundou em 2012, e a sala de máquinas foi inundada. A tripulação teve então que abandonar o navio em bote salva-vidas. Mais tarde, eles foram rapidamente resgatados da água por um helicóptero. Nós e o Hash 39 estávamos quase no primeiro lugar. Isso significa que as coisas estão ficando mais interessantes para suportar as piores que a natureza pode oferecer para proteger o petróleo. Mas em dezembro de 2011, um deles quase virou quando enfrentou toda a força do oceano.
Em abril de 2020 havia 810 petroleiros de grande porte, que transportou aproximadamente 1,86 bilhões de toneladas métricas de petróleo, de um lado para o outro. E todo esse petróleo vale muito dinheiro. O Golfo da Biscaia não é exatamente o melhor lugar para se estar durante o inverno. O clima severo é praticamente garantido à medida que as depressões se movem do oeste e seguem para o norte em direção ao Reino Unido, ou em direção ao sudeste, em direção ao mar Mediterrâneo. Essas tempestades trazem chuvas constantes para a área e ventos fortes. Uma viagem por o mar bastante perigosa. De 2009, um navio da Marinha de 12 mil toneladas descobriu quão selvagem o Golfo da Biscaia pode ser. O navio foi sacudido como um pedaço de madeira. Uma deriva com força de 10 ondas durante esta tempestade. As águas inundaram o convés superior enquanto o barco balançava para cima e para baixo nas ondas. Nada parecia grande o suficiente para representar uma ameaça. Pelo menos não à primeira vista. O capitão fez o possível para enfrentar as ondas de frente, pois essa é a medida mais importante que pode ser tomada para navegar em águas turbulentas. Felizmente, a tripulação conseguiu resistir à tempestade e chegar ao seu destino. Porém, ao inspecionar o navio, de fato, se a tempestade tivesse sido ainda pior, eles poderiam nunca ter voltado para casa. Senhoras e senhores, preparem-se. A viagem da Finlândia para a Bélgica é uma viagem que oferece várias opções, cada um com sua duração e desafios. Poderíamos calcular que levaria aproximadamente 28 horas de carro, cerca de 2 horas e meia de avião, e cerca de 2 semanas e um dia até para chegar ao nosso destino. Existe também a possibilidade de embarcar num navio mercantil no Porto de Porvoo, Finlândia, e navegar pelo Mar Báltico e pelo Estreito de Kargat, que está localizada entre a Dinamarca e a Suécia. Iríamos para o Mar do Norte, onde poderíamos esperar enfrentar águas turbulentas em nosso caminho para a Bélgica. Em outubro de 2013, um navio tanque químico com destino a Antuérpia encontrou condições adversas na etapa final de sua jornada. Navio tanque químico reduz potência do motor e enfrenta ondas de força 12 por quase 2 horas. O navio sobe e desce no Mar do Norte, e a água bate na proa toda vez que uma nova onda se aproxima, embora as ondas não fossem grandes o suficiente para serem consideradas monstruosas. Somos fortes o suficiente para diminuir a velocidade do barco a 3 nós, o que equivale a aproximadamente 3,5 milhas por hora. Imagine ficar preso nessas águas por 2 horas. Algumas pessoas conseguem e o hash 39 dura até 45 segundos em rotas comerciais marítimas claramente internacionais. Eles não são projetados para estômagos sensíveis. Então vamos deixar o hash 39 para os profissionais navegarem nessas ondas. O Mar do Norte é um dos corpos de água mais volátil do mundo. Aqui as águas quentes da corrente do Golfo colidem com as condições quase árticas do Atlântico Norte e os países escandinavos. Isso pode criar condições climáticas incrivelmente violentas, que também causam mares muito turbulentos. No entanto, também é uma área rica em petróleo e outros recursos naturais. Portanto, existem diversas plataformas de petróleo espalhadas pelo mar, constantemente perfurando e desafiando essas condições. O que as pessoas tendem a esquecer é que essas plataformas, as companhias petrolíferas, que são tão grandes e às vezes até maiores que navios, elas realmente flutuam mesmo estando presas ao fundo do oceano, embora sejam como aldeias flutuantes. Eles também estão à mercê das ondas quebrando. Em 10 de janeiro de 2015, a plataforma de petróleo, a Fronteira, foi pega no meio de uma forte tempestade. Em 3,25, o vídeo mostra como a grande plataforma inclina-se de um lado para o outro enquanto o oceano sobe e desce. Embora a plataforma em si esteja elevada cerca de 18 metros acima da água, os respingos das ondas quebrando
chegam ao convés. Ponto. A plataforma de petróleo possui algumas turbinas que ajudam a mantê-la na mesma posição. Evitando que o vento e as marés o movam do seu lugar. Um grande tanque de lastro armazena água drenada para manter um equilíbrio perfeito. No entanto, como pode ser visto apenas neste vídeo, faça isso tanto quanto quando eles se enfrentam. Não poderíamos deixar de mencionar os tsunamis. Os tsunamis começam bem longe no mar, depois que a água é deslocada por um grande terremoto. Pouquíssimas pessoas testemunharam a aparência desses tsunamis quando estão tão distantes no mar. Entretanto, em março de 2011, um bloqueador em um navio da guarda costeira japonesa capturou à medida que o navio avança. Fica evidente que o horizonte parece ligeiramente alterado. O mar subiu consideravelmente a distância. Se você olhar para a esquerda, quase parece que há uma pequena montanha de água. Ao ver isso, o capitão sabia que não tinha outra escolha em navegar diretamente em sua direção e vencer as ondas. Obviamente, essa onda não era nada para o barco. Poderia fazer hash na unidade 39. Para o capitão, era apenas mais uma crista a ser percorrida. Mas o ponto não é esse. Essa onda acabaria sendo responsável por bilhões de dólares em danos em terra firme. Sem mencionar a perda dos tsunamis e a perda de milhares de vidas, no qual podemos ver as origens de um dos eventos mais catastróficos da história moderna. Há dezenas de milhares de navios navegando pelos oceanos. Em qualquer momento, seja grande ou pequeno, a grande maioria das vezes, as condições são ventos calmos, águas calmas e céu limpo. Para o capitão, isso e o hash 39 não são um problema ruim. No entanto, há uma coisa que é definitivamente: testaremos sua coragem, até mesmo a do capitão mais experiente. E é sabendo que eles podem ter que navegar sob condições de furacão. Neste vídeo gravado pelo mestre das ondas grandes, uma delas no Mar do Norte. Podemos vislumbrar o que é e hash sob condições de furacão. O navio, um veículo de resposta e resgate de emergência. Ele é construído para resistir a essas ondas e navegar neste clima para resgatar a qualquer embarcação defesa apanhada na tempestade. As ondas batiam no casco do navio. Eu não sei sobre você, mas eu fiz e não quero fazer. Como mencionado, o navio é construído para suportar essas condições. E o capitão e a tripulação são treinados para manter um hash 39 com postura em meio à agitação dos mares implacáveis. Certamente, as condições devem ter tornado as coisas bem desconfortáveis a bordo, mas no hash 39 faz parte do trabalho. Quanto ao resto de nós, teremos que confiar em imagens como estas para contar a história. O Mar do Norte não é o único lugar onde eles condições climáticas severas e ondas gigantes. Em abril de 2021, marinheiros a bordo de um navio tanque químico. Eles assistiram impotentes enquanto ondas enormes atingiam seu barco no Oceano Atlântico. O vídeo foi filmado por Andrew M. e nos dá uma grande missão e visão das condições que eles vivenciam. Esses marinheiros, um após o outro, estavam amarrando o barco, jogando água e respingos no convés.
Ao fundo, você pode ouvir o vento, assobio e o ranger da concha sendo sacudida. Vendo isso, não posso e não consigo deixar de imaginar. Passar por isso há muitos anos, quando os navios eram feitos de madeira. Teria sido uma experiência. Gostaríamos de dizer que nosso próximo vídeo nos levará a uma parte do mundo. Mas uma vez ficamos no Mar do Norte. Você vê um padrão aqui? Quando dissemos que o Mar do Norte tem um dos climas mais voláteis do mundo, estávamos lá e o vídeo exagerado do Hash 39 também foi gravado no Mar do Norte. Mas mais uma vez ele foi capturado do convés de um veículo de resposta e resgate de emergência, enquanto patrulhava as águas em busca de barcos em perigo. Este vídeo foi filmado durante uma patrulha de 3 dias em busca de navios em perigo na área que morre para complicar as coisas. Estava realizando sua patrulha perigosa. Meados de janeiro, os meses mais frios do ano. Embora não seja comum nessas áreas, ainda é possível. O mar congela nas bordas dos navios, deixando-os mais pesados e propensos a tombar. Felizmente, nesta situação, a temperatura é suficiente quente como se para evitar que isso acontecesse. Águas agitadas não são algo novo para os navios. Os capitães sabem que as coisas se tornam muito mais fáceis quando você tem um barco maior. Alguns dos maiores navios navegando pelo mundo em Hash 39. Eles são navios de carga. No entanto, mesmo com seu tamanho enorme, eles não são exatamente imunes por águas turbulentas e ondas gigantes. O capitão ainda sabe lidar com eles adequadamente e navegar entre eles. Se o barco estiver na posição errada, pode danificar seriamente a carga e até mesmo representar um risco para o próprio barco. A costa da França e da Espanha está localizada no Golfo da Biscaia. Neste dia, em particular, um navio de carga totalmente carregado transportar sua carga quando se encontrava em mau tempo. Quando esse vídeo começa, as coisas já estão em um estado bem ruim. O navio está sendo balançado pelas ondas e pelo mar agitado. No entanto, a principal fonte de perigo não estava no clima ou no mar agitado, mas em como o navio foi carregado. A distribuição do peso é muito importante quando se dá a segurança do navio. Quando feito corretamente, pode ajudar a proteger o barco de tombar, ou balançando durante o mau tempo. Entretanto, quando feito corretamente, o incorreto pode representar uma ameaça real ao navio, até o ponto de afundá-lo, ele e Hash 39. Mas houve muitos casos em que isso aconteceu. As grandes ondas no mar são muito mais perigosas do que o normal. Embora possam não representar muito perigo para nós em terra, eles definitivamente nos ajudam a apreciar o verdadeiro poder do nosso, que pode demonstrar a qualquer momento. Tsunamis são normalmente causados por grandes terremotos subaquáticos, como deslocam grandes quantidades de água. Embora possa parecer incrível, existe outro tipo de tsunami que não tem nenhum outro evento geológico. Ele e o Hash 39 são chamados de mega quando uma grande quantidade de água é deslocada, devido a um vício repentino de material no corpo de cardinal 39 água. Às vezes, esses mega tsunamis ocorrem devido a um deslizamento repentino de terra ou colapso de um iceberg. Houve um acontecimento na história mundial que não só produziu um mega tsunami, também houve um efeito em todo o planeta.
repentino de 66 milhões de anos atrás. Um asteroide com diâmetro entre 6,8 e 50,3 milhas impactou a península de Yucatán, deixando para trás o que é conhecido como a cratera de Xigaluba. Um impacto de um asteroide massivo que produziu um mega tsunami a mais de 100 metros, diferente de tudo o que foi visto desde então. Ele era tão alto e se movia tão rápido que alguns cientistas acreditam que a onda atingiu o interior de Chicago, Montana e até Canadá. Mas neste caso, não foi a onda que causou mais danoso impacto de asteroide desta magnitude para exterminar espécies inteiras de animais no planeta. Bater na água era como bater na terra. No entanto, foi o suficiente para causar mudanças ambientais massivas em todo o planeta, começando a era glacial e provavelmente no fim dos dinossauros. Existem poucos eventos geológicos na história registrada testemunharam uma destruição tão grande quanto a erupção do vulcão ao Monte Santo Helens em 1980. Foi o último slide na história lateral. E foi o resultado de um vulcão inquieto e sua erupção. Os destaques extremamente violentos desta erupção. Foi o colapso total da encosta norte, o que resultou em um imenso fluxo piroclástico. No entanto, algo mais emergiu deste colapso, e foi desastroso por si só. Quando a encosta da montanha desabou, ela caiu diretamente no lago Spirit, que estava localizado a uma curta distância da base do vulcão, enquanto a enorme coluna de pedras e terra colidia contra o lago. Ocorreu um tsunami que atingiu 860 ou 260 metros acima do nível do lago. O lago também aumentou de tamanho, quase dobrando, passando de 1.300 acres para aproximadamente 2.200 acres. Tsunamis internos como esse são os recursos naturais mais desastrosos da Terra. Esta enorme parede de água percorreu uma grande distância, derrubando árvores e qualquer estrutura que estivesse em seu caminho. No entanto, mesmo com 860 pés de água movendo-se a uma velocidade incrível, acabou sendo tomado pela nuvem de cinzas em chamas, que se separou da montanha. Esta mistura de água e cinzas criou alguns dos maiores fluxos de lama, devastadores, obstruindo rios e deixando uma desagradável camada de lama, que levou meses para se solidificar. Com o tempo, o lago Spirit conseguiu encher novamente e agora tem um nível de cerca de 3.000 pés que é monitorado e mantido constantemente. No entanto, o lago levou mais de 20 anos para se recuperar e chegar à condição em que se encontra atualmente. É difícil imaginar tsunamis que sejam tão altos quanto alguns dos que já mencionamos que quase chegam à altura de um campo de futebol, se não for ainda maior. Mas isso nos faz perguntar: é possível que um tsunami atinja milhares de pés? Quanta força seria necessária para que algo assim acontecesse? O que as pessoas acreditam ser possível, no entanto, é o maior tsunami já registrado. Eu definitivamente apontaria para essa questão. Aconteceu em 1958 na Baía de Latuya, um fiorde tranquilo no Alasca. Numa noite calma e ensolarada de julho, um grande tremor sacudiu a área e fez com que cerca de 3,6 bilhões de metros cúbicos de rocha caíssem 3.000 pés em direção ao Gilbert, que gerou uma torrente de água deslocada que foi lançada para o céu e formou uma onda monstruosa atoide. E quando dizemos monstruoso, queremos dizer que a onda tinha 1.720 tortas. Aproximadamente 520. À medida que avançava pelo fiorde, ele varreu todas as árvores e vegetação das encostas. Milhões de árvores foram arrancadas e levadas pela onda. Felizmente, essa onda só matou 5 pessoas, simplesmente porque é uma área pouco povoada. Isso mostra o quão mortais os tsunamis podem ser quando são desencadeados por deslizamentos de terra. Este deslizamento de terra em particular foi extremamente perigoso, não só pela quantidade de terra que não é só pela altura a partir do qual foi produzido. Nada chegou perto disso desde então. Já falamos várias vezes sobre o quão poderosos são os tsunamis, mas agora escalamos para poder ver exatamente o quão grande eles podem ficar. Seja devido a terremotos ou deslizamentos de terra, eles continuam sendo uma das forças mais mortais do planeta. O Japão é um dos patrimônios geológicos mais belos do planeta Terra.
Ele está localizado na borda da placa tectônica 3 e está localizado dentro do famoso Anel de Fogo. O país abriga vários vulcões ativos, incluindo a Nomazan, atividade vulcânica ativa composta por vários estratovulcões sobrepostos perto da cidade de Shimabara. Na ilha Iwasku, que é a maior ilha principal do sul do Japão. O Monte Yusen está ativo desde 1990, quando despertou depois de várias centenas de anos. Em 1991, uma erupção causou um fluxo piroclástico que causou a morte de 43 pessoas. No entanto, o Monte Yusen é mais conhecido pela destruição que causou em 1792. Naquele ano, a área estava passando por uma série de terremotos de Kiri quando, de repente, uma das cúpulas de lava desabou no oceano, desencadeando um mega tsunami que ceifou vidas de mais de 14 mil pessoas, e ainda é considerado o pior desastre vulcânico da história. História do Japão. Uma das razões pelas quais este tsunami foi especialmente mortal ao outro lado da Baía de Oi, e então se recuperou e rebateu para Shimabara. Disse que a onda atingiu uma altura de 330 pés, ou 100 metros, o que lhe permitiu penetrar profundamente na terra e destruir tudo em seu caminho. Estima-se que todas as vítimas, cerca de 5 mil pessoas, morreram por causa do deslizamento de terra e outros 5 mil pelo tsunami. Ao cruzar a baía, quando o tsunami voltou, como você pode ver pelo desastre do espírito do lago. Tsunamis internos nos lagos podem significar morte certa para quem tem o mal. Sorte de estar no caminho certo quando isso acontece. No entanto, este não foi o primeiro tsunami interno já registrado. Apenas 17 anos depois, na Itália, outro tsunami eterno causou danos severos em áreas ao redor, localizado aproximadamente 100 km ao norte de Veneza. DT. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Itália decidiu empreender vários projetos de construção, incluindo a construção da fatídica Ponte Mirande em Gênova, que era uma barragem hidrelétrica represada antes da construção da barragem. Foram emitidos vários avisos de que a montanha acima dela, Monte Taos. Como não foi possível durante os moradores, tremores contínuos foram relatados e deslizamentos de terra. Mas os operadores ignoraram os sinais de perigo. Eles decidiram que, como medida de segurança, o reservatório foi um erro que lhe custaria muito caro. Em 3 de outubro, um grande deslizamento de terra fez com que pedras, árvores e terra caíssem no reservatório, uma enorme onda de água gerado metros acima da barragem antes de varrer a vale abaixo e destruir cada cidade em seu próprio caminho. O tsunami deslocou o ar com uma força supostamente maior, mais poderoso que uma bomba atômica. Os depoimentos das testemunhas foram difíceis de obter, já que a maioria das pessoas na linha de impacto morreram, de fato. Cerca de 80% deles em algumas cidades ao longo do vale. No total, cerca de 350 famílias foram arrastadas e destruídas. As investigações determinaram, posteriormente ao deslizamento de terra, foi desencadeada pela redução do nível da água, juntamente com fortes ventos. O imenso peso da água e da terra não podia mais ser suportado pela montanha. Se você se aproximar de uma Groenlândia, notará dezenas de pequenas ilhas ao redor do continente. Massa.is. Uma dessas ilhas, localizada no Karatfjord, abriga o pequeno centro de pesca. Comunidade de Nuugasiaq, Darwin, fica em uma península estreita com vista para a Baía de Baffin. Em junho de 2017, ganhou as manchetes internacionais. Depois que um tsunami quase destruiu a cidade. Tudo começou quando um grande deslizamento de terra em uma das encostas íngremes do fiord caiu na água. Milhões de geadas de rocha precipitaram-se no mar com tal intensidade que, registrado como um terremoto de magnitude 4,1 em sismômetros próximos. A grande quantidade de água deslocada causou os níveis subiram quase 90 metros, a cerca de 20 quilômetros de distância das pessoas, embora o peso tenha diminuído significativamente ao chegar a Nuugasiaq. Grande o suficiente para causar danos catastróficos.
Parecia que a água estava indo para os nossos dois pescadores. Eles provavelmente pensaram que estavam seguros, mas o mar tinha outros planos. Essa é outra situação em que você não percebe o quão perigoso é. Isso até que a água esteja na temperatura ideal. Felizmente, eles conseguiram escapar da onda, embora tenham se molhado um pouco quando o tsunami atingiu um terreno sólido com 45 estruturas incluídas. 11 casas foram devastadas. O oceano. Imagens de outras partes da comunidade de Bares mostraram como a água destruiu meios de subsistência todas as casas. O deslizamento de terra que desencadeou o tsunami foi realmente enorme. Entre 1,2 e 1,8 milhões de metros cúbicos de rocha se desprendeu do penhasco em V e caiu no fiord. Mesmo depois disso, tudo vai se acalmar. Os habitantes das aldeias afetadas não puderam retornar para casa, supondo que suas casas ainda estivessem lá, de pé. Eles tiveram que os especialistas determinaram que a área não corria risco de morte. Mais deslizamentos de terra. Infelizmente, em outubro de 2020, a Groenlândia estendeu o fechamento parte do fiord até novo aviso. Uma cena semelhante ocorreu em Calcutá, em 10 de abril de 2020. Na verdade, parece que este clipe foi filmado a apenas algumas centenas de metros de distância. Anteriormente, parece ser a mesma coisa. Embora não possamos estar seguros, os moradores locais tiveram que observar como isso. Onda gigante avança ao longo do rio Ganges. Eles estavam prestes a descobrir o quão destrutivos podem ser. Essas peças a onda fez rapidamente seu trabalho com o alto, mas arrastou-o completamente. Agora, alguns trabalhadores poderiam sair de lá e colocá-lo de volta no lugar. Segundo relatos, isso aconteceria após vários dias de fortes chuvas. Isso faz sentido considerando como eles são formados. As marés aumentam. Elas ocorrem ao longo da costa onde o rio deságua em um grande corpo de e cardinal 39 água. Neste caso, a Baía de Bengala. Basicamente, ondas de maré. São marés fortes que empurram o rio contra a corrente. Eles ficam maiores à medida que o rio estreita e muda de profundidade. O que pode acontecer devido a chuvas fortes? E isso também afeta seu tamanho. O rio Ganges é uma hidrovia de 2.500 quilômetros, que nasce nas montanhas do Himalaia e deságua na Baía de Bengala. É o maior corpo de água importante da Índia. Em 28 de março de 2023, os cidadãos da megacidade de Calcutá, a cidade anteriormente conhecida como Calcutá, eles assistiram com espanto enquanto a enorme onda se erguia no Ganges. Ela e Hash 39 são o tipo de onda que você gostaria de pegar. Embora o Ganges seja um símbolo religioso e vital para a vida na Índia, é um dos maiores corpos de água contaminados da Terra. A fonte mais tóxica de poluição é talvez o menos visível dos milhões de galões de água. Águas residuais e brutas fluem para o Ganges todos os dias. Você e Hash 39 nunca saberão, a menos que tropecem em um canal de drenagem de uma das principais cidades. Embora essa onda seja, sem dúvida, impressionante, ele e o Hash 39 ignoram o que mais poderia ser visto na água. A ira de Poseidon e Hash 39 sobre as ondas gigantes no Monte Olimpo. Um parque temático inspirado na mitologia grega, em Wisconsin Dells. Esta piscina de ondas de 7 milhões de dólares está em operação desde 2007. Pessoas em busca de emoção de todo o estado vêm para surfar uma de suas ondas monstruosas. 3 metros, mas algumas pessoas subestimam as grandes ondas que são de 3 metros. Você pensaria que ver a cada 90 segundos seria uma boa ideia. Numa tarde quente de agosto de 2017, um grupo de turistas vivenciou a ira dos deuses em primeira mão na pobre menina de rosa.
Eu não tinha ideia do que esperar. Algo semelhante aconteceu no parque. Em Longjing, China, perto da fronteira de Baidun com a Coreia do Norte. Desta vez, a falha gerou uma onda muito maior do que deveria e também mais perigosa. Quando diminuímos a velocidade, podemos ver pessoas dando voltas em suas boias na piscina. A piscina de ondas do tsunami foi imediatamente fechada. Investigar o que aconteceu. Surgiram rumores de que o operador estava bêbado e causou o acidente, mas os funcionários do parque, eles rapidamente negaram. O estaleiro central na Holanda projeta e constrói navios desde 1889. O que faz da ITN uma das construtoras de navios mais antigas do país. Eles constroem navios enormes para clientes de todo o mundo, incluindo este navio de abastecimento. 2.100 toneladas para os Emirados Árabes Unidos. O SNAD 224 agora operava como Child 224. O relógio surgiu em 31 de outubro de 2015. O navio de abastecimento de 65 metros foi construído para a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Na verdade, foi o quarto construído por AES. Lançar um barco no centro geralmente atrai uma multidão. Você pensaria que pelo menos algumas dessas pessoas estariam preparadas para se molhar. O Lost in Spirit é uma balsa com 26 cavalos de potência que operavam a partir do Reino Unido. Costumava ser propriedade da English Ferry Company. As balsas B e U viajavam do Reino Unido desde 1987. Costumava ser chamado de MS Pride of Cais. Mas esses navios tendem a mudar de nome toda vez que alguém novo os compra. O Austin chegou ao fim de sua vida útil em abril de 2013, para o qual ele estava navegando. As balsas faliram e não conseguiram. Então, eles removeram o Austin e o enviaram para o desmanche final. Sucateamento no leste da Turquia. O que você está prestes a ver foi 100% feito de propósito. Isso e Hash 39, o que chamamos de capitão, tinham uma tarefa simples. Dirija o navio até o ferro velho e passe entre dois naufrágios. Quanto mais alto caísse, melhor. Isso ocorre porque é muito mais fácil desmontar o navio ou suas peças quando ele está em terra. Aparentemente levou vários meses até que fosse completamente desmontado. Eles são mais conhecidos por serem os anfitriões dos Jogos Olímpicos. Inverno de 2014, aquelas em que a Rússia foi pega traindo seus atletas. As condições de vida também eram terríveis. Um fotógrafo alemão disse que trabalhadores, cães e moradores de rua ainda entravam e saíam de hotéis em construção muito depois do fim dos jogos. Em 1º de dezembro de 2021, uma tempestade incomum atinge Sochi, com ondas enormes. Alguns espectadores filmaram da sacada do hotel. Enquanto a água saltava sobre o muro. Sistema de contenção inundou a área. Groenlândia, ela e um Hash 39. Uma pequena cidade, cerca de 4.600 pessoas e 3.100 cães de trenó participam. Isso ocorre porque os cães andam de trenó. É uma parte importante da cultura groenlandês e uma grande atração turística. Mas o trenó não é a única coisa que atrai turistas quando visitam esta parte do mundo. Muitos também vêm para ver as enormes geleiras pelas quais a Groenlândia é conhecida. No continente, 80% da superfície, aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos. Está coberto de gelo. Segundo a NASA, mais de 220 geleiras fluem da Groenlândia para o oceano. Às vezes eles viram e disparam grandes ondas de tsunami congeladas e frio assim.
Imagine estar dentro do seu carro e ver aquela onda vindo em sua direção. Os marinheiros no fiord tiveram sorte de não terem virado. E caso você e hash 39, temperatura da água da superfície na Groenlândia. Varia de 30 graus Fahrenheit no norte e 43 graus Fahrenheit negativos no sul. Eles e hash 39 têm o mesmo tipo de praias que você e hash 39, como todos os outros fenômenos meteorológicos. Cientistas podem medir tempestades em oceano aberto. Usando uma escala especial chamada Escala de Buford. Idealizado em 1805 por um hidrógrafo irlandês chamado Francis Buford. Os meteorologistas o usam para medir a velocidade do vento. Em uma escala de 0 a 12. 0 sendo um estado de calmaria completa e 12 sendo ventos com força de furacão. Era 24 de maio de 2021 e um navio de resgate norueguês tinha uma tarefa importante a fazer. Infelizmente, isso significava velejar através de ventos com força de tempestade, 12 com rajadas de mais de 110 km por hora. Os ventos geraram ondas enormes no Mar do Norte, que já é conhecida por ter algumas das águas mais turbulentas da Terra. Se as coisas piorassem, este navio poderia precisar de seu próprio navio de resgate. As ondas batiam com tanta força que pareciam várias bombas. Estavam caindo justamente quando nosso cinegrafista pensou que estava seguro. Uma onda final de pesadelos apareceu na proa. Você pode ouvir objetos soltos caindo ao seu redor. Quando aquela última onda monstruosa atingiu o navio. Pense em quão grande essa onda deve ser para quebrar casualmente na proa do navio. De acordo com a escala de Buford, ondas de tempestade de força 12. Eles podem ultrapassar 14 metros de altura. O ar está cheio de orvalho e espuma do mar, o que afeta severamente a visibilidade. Você quer ver uma dessas ondas monstruosas no hash 39 até que seja tarde demais. Sayulita é uma pequena cidade costeira no sudoeste do México, algumas horas ao norte de Puerto Vallarta. Uma das cidades turísticas mais populares do país. Alguns turistas escolhem Sayulita em vez de Puerto Vallarta. Para evitar as multidões de turistas. Tyler é um desses turistas. Ele e um amigo estavam aproveitando uma onda solitária apareceu do nada. Embora parecesse inofensivo no início, o navio em hash 39. O capitão sabia que eles tinham que sair. Voo com efeitos especiais inesperados. Um avião acaba de decolar quando está. De repente, se sintoniza com a natureza, com um relâmpago. Felizmente, o avião continuou sua jornada, com segurança. Colisões podem acontecer, não apenas em estradas específicas. Imagens dramáticas mostram o momento em que dois aviões colidiram em um aeroporto. Felizmente, ninguém se feriu. Não são apenas situações inesperadas que fazem seu coração disparar. O exercício faz o mesmo, mas de uma forma mais saudável. Apenas 30 minutos de exercício por dia fazem. Você mais saudável e flexível.
Oh, seu animal de estimação brinca assim esse helicóptero, provavelmente é. Fazendo a inclinação para a posição do solo. Espero que o piloto estivesse apenas tentando um estacionamento criativo. Manobra, e não uma situação estressante com cada rotor de 11,6 NW de largura e um poderoso motor de 6.150. Cria uma visão impressionante no parque nevoeiro. Denso, não só desafia os pilotos, mas... Não é nenhuma surpresa que o sino curvando 22 oi pousando. Cria um pouco de drama para aqueles que gostam de assistir ao tráfego aéreo. Um impressionante respingo de cor. No céu, aeronaves de combate. A incêndio corajosamente correram para o fogo Elisa lançando retardante de fogo para... Nossa cara, você me assustou, não tem nada de sobrenatural aqui só. Um pequeno efeito especial da natureza, meu Deus, um avião monomotor caiu. Uma rua movimentada em Orlando. Espero que todos estejam seguros, mantenham o ânimo e não pisquem. Então, esse caça voa tão baixo que você pode sentir o redemoinho bem na sua frente. Este helicóptero de combate. Incêndio voou tão baixo que talvez o piloto e o motorista abaixou. Trocou um aceno de saudação fase de estacionamento inesperada na Áustria. Os pilotos. Os cálculos estavam um pouco errados e o helicóptero tocou imediatamente na estação. Felizmente todos, incluindo o piloto, estavam seguros e ninguém ficou ferido. Essas pessoas se reuniram para admirar o gigante do céu, o maior cargueiro do mundo. Avião UAN-225. Maria majestosamente abrindo suas asas no céu. Você provavelmente nunca encontre uma cena semelhante a esta enquanto caminha pela praia se você estivesse parado na frente. O oceano agora, o que você faria primeiro, pular na água, andar na areia? Ou simplesmente... Assista ao pôr do sol. Você acredita que um avião agrícola acabou de virar para um passarela profissional? O avião parece estar parado no céu. Uma ilusão de ótica, ou é? Algo misterioso acontecendo em um momento que faz todos que passam congelar Emen. O avião da Air India ficou preso sob uma passarela perto do aeroporto de Delhi, como se aqui alguém confundiu o estacionamento do avião com um estacionamento. Cena dramática na cidade do Panamá. Este é um lembrete importante: sempre siga as precauções de segurança.
Instruções ao voar e ouvir os comissários de bordo para se proteger em todas as situações. Destroços de avião caem em Bloomfield após. Falha de motor no voo 328 da United Airlines. Felizmente a situação está trazendo excelente. O avião voltou em segurança sem nenhuma vítima. Hora de relaxar. Entretenimento, sente-se, respire fundo e aproveite. Spa de mimos de carpete, um super luxuoso banho de espuma que remove todas as manchas difíceis. Uau! Por favor, experimente. Cite um avião melhor nos comentários. Podemos concordar que quem veio com a ideia com esta maneira profissional de usar um helicóptero para podar galhos de árvores. É definitivamente um gênio. Uau, pouso desafiador. O avião lutou com mão. Fortes ventos contrários em Salzburgo tornam o pouso um problema difícil para o piloto. A cena é de tirar o fôlego, uma colaboração dramática entre uma nós. E tecnologia para proteger a natureza. Um avião de combate a incêndio lançou fogo. Retidão sobre os incêndios na Califórnia, transformando o céu em um vermelho ardente. Espero que todos estejam seguros e que ninguém confunda isso com um churrasco gigante. Festa ou o que está acontecendo em Sacramento, Califórnia. Espero que todos estejam seguros e que ninguém esteja ferido. Afastem-se. É esse combustível de jato? Sim. Sim, está tudo bem. Imagine sentar na janela do avião e testemunhar. Esse show de luzes espetacular, uau, tão incrível, uau, quem imaginaria? Que um cachorro pudesse controlar um avião de brinquedo como um piloto de verdade. Tão maravilhoso. A MiG-21 é suspenso no ar por guindastes e cabos enquanto as equipes lutam para pegar o caçã. Em posição, é como uma grande performance. O pequeno avião não tem medo de desafios. Aterrissando bem no meio da movimentada rodovia 101 na Califórnia,
Um pouso de emergência tenso para todos. Estava com certeza, esse avião esqueceu de fazer o dever de casa antes do voo, não houve pouso. Equipamento. Mas não se preocupe, ele ainda pousou com segurança no aeroporto de Daytona Beach. Ninguém ficou ferido, apenas a engrenagem estava um pouco perdida. Nenhum vestígio de um avião em alta velocidade. Apenas um pouco de fumaçadade. Os destroços caem sobre a cidade holandesa. Incidentes como este nos lembram que a aviação deve sempre vir em primeiro lugar. Nossa! Felizmente os passageiros estão todos seguros. Então, o avião teve um incidente sério pouco antes da decolagem em Oroville. Aeroporto causando um incêndio. Felizmente todos estão seguros. As abelhas não apenas enxameiam, mas também escolhem o voo certo que voam bandos em John. Aeroporto Wayne, Califórnia. Papai, talvez eles estejam tentando encontrar néctar do céu. O avião fez um pouso de emergência bem no meio de um cruzamento de San Diego. E se você acha que apenas carros devem evitar a cena um do outro, obrigado Tesla por capturar isso. Momento de filme de ação. D. O. O avião deixou um rastro cativante no céu do Colorado, como pintando uma nuvem, pintando no ar. Um voo da Spirit Airlines em Atlanta teve um desagradável. Quando o trem de pouso quebra, pegou fogo. Felizmente todos estão seguros. Um momento perfeito ambos. Natureza e tecnologia, certamente o que sonha pousar, talvez seja assim que este avião adiciona um elemento mágico à sua jornada. O piloto de testes de Skittles flutua em gravidade zero, que diz: os pilotos só podem voar, eles também podem fazer coisas divertidas como esta. Você já viu um sistema de segurança exclusivo? Demonstração como esta, deixe um like se você acha que esta é a maneira mais divertida de se preparar para uma voo. Uau, quem pensou que a acrobacia poderia ser tão romântica? Vamos torcer para o maravilhoso piloto. Desempenho: o pequeno avião teve problemas e teve que fazer um pouso de emergência em um deserto. Área de praia em Darwin, Austrália, onde não havia nada além de ondas quebrando e ventos fracos. Talvez este seja um site que você não encontre em nenhum manual de voo. Tempestade barrou a terra como se estivesse testando para ver se o piloto consegue manter a calma enquanto ventos fortes e chuvas fortes. Mas apesar das dificuldades, o piloto ainda completou a missão maravilhosamente, provando que eles são pilotos realmente habilidosos. Deitado na areia, certamente surpreendeu muitas pessoas. Ninguém se feriu. Mas a visão de Jill
Uma foto incrível captura o momento em que um raio rasgou o céu italiano tirada de uma janela do avião, mesmo que pareça espetacular. Não se esqueça que a natureza está sempre cheia de surpresas e precisamos sempre ter cuidado. Oh, não, isso não é uma vaga de estacionamento. Então, os carros ficaram congelados no tempo enquanto as ruas de Detroit inundavam, deixando os moradores com uma visão inacreditável. Mas pelo menos agora minhas cicatrizes em vez de carroça. Enquanto o frio extremo atinge o centro do Texas, arbustos gelados cobrem o lago, criando uma cena direta de um conto de fadas de inverno, um cenário resiliente do Serviço Meteorológico Nacional, NWSMH. O Missouri enfrentou fortes nevascas e ventos fortes durante fevereiro. 18ª tempestade de inverno ao lançar um balão meteorológico é um feito verdadeiramente notável. Quem vai ganhar essa partida de cabo de guerra mais fofa, usar ou não cachecol? Comente agora. No começo eu pensei que a espuma do mar era apenas um fenômeno interessante. Quando toda a vila se transformou em um cappuccino gigante, comecei a me perguntar um pouco. Você já viu algum fenômeno estranho como esse? Essa cena parece algo saído de um filme. Filme de terror. Espuma espessa do mar cobre a praia de New South Wales, criando uma cena que é misteriosa e impressionante. Uma ótima jogada também. Dois amigos na Baía de Lambert, na África do Sul, resgatam prontamente 3 pessoas presas em águas rasas. Os heróis do oceano estão aqui se você também é apaixonado por desafios. Verifique sempre as condições meteorológicas. Pessoas experientes para garantir uma aventura segura de caiaque. Use equipamento de segurança inundada na Carolina do Norte parece divertido, mas as águas das enchentes são sempre perigosas. Cuidado, é verdade que a natureza sempre sabe como tornar as coisas interessantes. Certo. Oh, olhe para aquela piscina. A água estava ondulando como se a terra... Tinha acabado de decidir me mexer no meio. Não senti o terremoto em Vacaville. Mas... a piscina claramente tinha outras opiniões. O som ecoou por toda parte, quando uma chaminé industrial de 450 pés de altura desabou,
Espetacularmente. Em Medellín, no dia 23 de setembro, a multidão se reuniu ansiosamente para testemunhar o espetáculo. Desaparecimento do complexo de apartamentos espaciais, um momento que você não vê todo dia à torre. Desmoronou espetacularmente, mas foi a enorme nuvem de poeira que passou que realmente pegou. Todos de surpresa, um lembrete da importância do controle de confiança e segurança durante a demolição. Projetos. Você acha que os livros são tesouros de conhecimento para este oriental? Também é o. Esconderijo perfeito. Olá. Amiguinho muito apertado. Aqui não é. Ou ele é de qualquer maneira. Passageiros na estação sul de Boston tiveram uma esquiva espetacular quando uma bala de repente caiu. Felizmente ninguém se machucou. Mas talvez algumas pessoas olhem mais para o teto. De perto. Na próxima vez, a tempestade Helena parece ter decidido fazer uma pequena reforma paisagística. Transformando pontes sólidas em pontes subaquáticas temporárias, uma prova viva de que a natureza sempre redesenhando em seu próprio estilo, imagens impressionantes capturam o momento em que uma anêmona do mar se afasta. A costa oeste da Austrália do Sul, um oceano resiliente viajando com graça através do mar. Oh, esses macacos são tão travessos. Espero que a empilhadeira tenha direção adequada. Deus, eu quase segurei minha respiração até o último segundo. Sempre verifique os brinquedos da porta antes de deixar seus filhos brincarem. Com eles, felizmente, esta inofensiva Titon tapete costeira foi descoberta primeiro pelos adultos. Compartilhe suas dicas ou experiências para lidar com essa situação. Meu Deus, é uma loucura. Um lagarto monitor gigante de repente subiu na janela. Parecia que o Godzilla estava visitando o bairro. Se você estiver dirigindo e descobrir uma criatura perigosa em seu carro, mantenha a calma, não entre em pânico e vá devagar antes de tentar lidar com isso e pedir ajuda. Em Nova York, um robô de entrega da Amazon espera pacientemente para atravessar a rua, parecendo um pedestre moderno. Só falta uma xícara de café na mão. Uau! Os restaurantes em Tóquio agora têm robôs servindo robôs. Que honra! Olá, balão. Um robô balão bípede que não pode cair. Que impressionante demonstração de tecnologia no X-Prize, na Califórnia.